A gente vai estar aí nos próximos 5 domingos estudando sobre a visão da igreja multiplicadora. Hoje a gente vai aprender primeiro o que é isso, né? O que é essa igreja multiplicadora, o que é essa nova série de mensagens que a gente vai falar. Então eu tenho aqui nas minhas mãos 5 livros que vão ser as próximas 5 mensagens que a gente vai estar trabalhando aos domingos. Então hoje a gente vai trabalhar esse livro aqui do Fernando Brandão, Igreja Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento. Na próxima semana vamos trabalhar sobre a ideia do PGM, né? Pequeno Grupo Multiplicador, compartilhando o amor de Deus por meio dos relacionamentos. Depois sobre o relacionamento discipulador, aprofundando raízes sobre o relacionamento discipulador e de volta aos princípios, vivendo um jeito bíblico de ser igreja. Então, a partir de hoje, nós temos uma série de 5 mensagens trabalhando o tema da igreja multiplicadora. A igreja multiplicadora, de forma bem sintética, é uma visão da Missão Nacional Batista, né, da Convenção Nacional, sobre um jeito de ser igreja que envolve pequenos grupos multiplicadores, envolve 5 princípios que a gente vai aprender hoje. Então, 5 princípios sobre como ser igreja. O intuito de nós começarmos a trazer essa série de mensagem é que a partir da próxima semana, no dia 30, a gente, como foi dito ali nos avisos, a gente vai ter um culto de inauguração dos pequenos grupos multiplicadores, os PGMs, né, os pequenos grupos. Então a gente vai ter 4 grupos sendo abertos a partir da semana que vem. Eu queria que os irmãos pudessem se colocar em pé aí, o irmão Marcelo e a Mirelle. Não sei se a gente... O irmão Evandro não está aqui hoje, né? Também vai estar um culto... A irmã Adri, que está lá com as crianças, e também a irmã Tere, né? Então são os 4 pequenos grupos que a gente vai estar abrindo agora inicialmente a partir da semana que vem. Obrigado. Na semana que vem a gente vai estar falando especificadamente sobre o pequeno grupo multiplicador, o que é, para tentar envolver a igreja, né, nesse projeto, compreender, para que a gente possa estar vivendo nesses pequenos grupos e ali a gente está aprendendo. Então na semana que vem a gente vai passar também aonde vai acontecer, os horários, na casa de cada irmão. Então esses detalhes fica para a próxima semana, mas já para a igreja ficar ciente, né, de que a partir da próxima semana a gente inicia os pequenos grupos com a ideia de multiplicar, né, da gente ter grupos espalhados aí em todo o bairro da Tancredo Neves, né, e mais pessoas sendo cuidadas nas suas casas durante a semana, por líderes, por pessoas, né, a gente está cuidando uns dos outros. Irmãos, eu gostaria então de falar sobre a igreja multiplicadora, e para começar a falar sobre a igreja multiplicadora, o texto que nós iremos ler é o texto de Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20, que é um texto conhecido de todos nós. Aqui é um vídeo, depois eu passo isso. Mateus 28, 18 a 20. O texto diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. O princípio da igreja multiplicadora que a gente vai começar a aprender hoje está pautado nesse texto que a gente conhece como a Grande Comissão. A Grande Comissão foi a delegação, ou a ordem que Cristo deixa para os seus discípulos antes de ser assunto ao céu.
né, ou de subir ao céu. E dentro desse texto a gente encontra alguns elementos importantes. Primeiro, há uma ordem explícita para que a gente faça pessoas convertidas. É isso que o texto diz? Não, né? Jesus nos manda fazer discípulos. Discípulo é diferente de uma pessoa convertida ou apenas de uma pessoa convencida, né? Discípulo é aquele que segue ao seu mestre. E como fazer discípulo? Indo, batizando, ensinando e obedecendo. São os 4 princípios ali que começa ou que faz parte dessa grande comissão de como obedecer essa grande comissão. Então, o que é a igreja multiplicadora, né? O que é a visão da igreja multiplicadora? A igreja multiplicadora, de acordo então com a convenção, né, com a missão nacional, é a visão de uma multiplicação intencional baseada em 5 princípios bíblicos para o crescimento da igreja local com o objetivo de cumprir a grande comissão. Ou seja, depois de muitos anos, né, de estudo, de reunião, então a missão nacional, né, a junta de missão nacional, junto com a convenção, vem então com esse princípio da igreja multiplicadora, que é uma visão intencional de, a partir de 5 princípios bíblicos, e hoje a gente vai estar aprendendo esses 5 princípios bíblicos, prover crescimento para a igreja local, obedecendo então a grande comissão do ide e fazei discípulo. Quais são então os 5 princípios aqui está então a nossa definição, na igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, né, com base em 5 princípios. Quais são então os 5 princípios? E a gente vai se deter nesses 5 princípios hoje. O primeiro princípio é o princípio da oração. Oração, primeiro princípio bíblico da igreja da visão multiplicadora. O segundo princípio é da evangelização discipuladora. Terceiro princípio, da plantação de igreja. O quarto princípio, da formação de líder. E o quinto princípio, da compaixão e da graça. Então, 5 princípios bíblicos que envolta a visão da igreja para que a igreja possa crescer de uma forma saudável, ou se multiplicar de uma forma saudável. Nem tudo que cresce é saudável. Pode ter igrejas que talvez cresçam muito, mas não cresçam de forma saudável. O nosso corpo é exemplo disso, né? O câncer é a multiplicação de células. Sempre dou exemplo, mas é algo negativo para o corpo. É algo que vai contra o próprio corpo. Então, nem todo crescimento é um crescimento saudável. Então, como nós, como igreja, podemos crescer? E por que crescer? Talvez a pergunta que a gente pode fazer, mas tá bom, né? Por que a gente não fica como a gente está? Por que a gente necessita crescer? Só por crescer? Não. Porque para obedecer a grande comissão, a gente precisa fazer discípulos. Se a gente não faz discípulos, a gente está em obediência à grande comissão? Não. E se a gente está em desobediência à grande comissão, então é natural que a igreja se estagne. Fazer discípulos não é buscar gente de outra igreja. Fazer discípulos é justamente fazer com que pessoas que não conhecem a Cristo tenham um relacionamento com Deus. E o primeiro princípio, então, da igreja multiplicadora, e esses princípios, né, essa série de mensagens, eu gostaria que a igreja prestasse bem atenção, porque é uma visão para a nossa igreja local, né, aonde a gente, como igreja, entende que a gente tem que chegar. Como nós, como igreja, podemos chegar neste local? Né, a gente pode fazer 3 perguntas. Aonde a gente está? Aonde Deus quer que a gente esteja? E como a gente chega aonde Deus quer que a gente esteja. Percebe? Aonde a gente está é o nosso local hoje. Mas a gente precisa fazer uma transição para onde Deus deseja que a gente esteja. Então, o primeiro princípio da visão da igreja multiplicadora é o princípio da oração. Orar foi sempre o primeiro movimento dos discípulos após o recebimento da grande comissão.
Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, diz que todos os discípulos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Ou seja, a igreja, logo após a grande comissão, livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, se encontrava o quê? Orando. Lá em Atos 2, 42, diz que então os apóstolos, ou os primeiros discípulos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando a gente vai lá para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que a gente tem que ficar na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E lá no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, inaugurando a igreja de Cristo, a igreja se encontrava fazendo o que no cenáculo? Orando a Deus. Uma breve definição do que é a oração e a importância dela. Oração nada mais é do que conversar com Deus. Né? Uma definição simples do que é oração. Oração é conversar com Deus. Diz lá em Êxodo 33, 11, que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Então aqui é um momento de oração de Deus, ou de Moisés com o próprio Deus. Falar com Deus como se fosse o próprio amigo. A gente tem um livro da Bíblia que é dedicado às orações. Alguém sabe qual livro que é? Livro de... Vamos lá? Salmos, né? Salmos é um livro de oração. Os Salmos nada mais é do que um livro de oração. E no livro de Salmos a gente encontra todos os tipos de oração. A gente encontra oração de contemplação a Deus, de exaltação, oração de intercessão, oração de súplica, oração de adoração, né? Existem muitas formas de orar a Deus. Se orar é conversar com Deus e falar aquilo que a gente está sentindo, a gente pode conversar com o Pai pedindo algo, a gente pode conversar com o Pai pedindo perdão por algo, a gente pode conversar com o Pai agradecendo Ele por algo, né? Pode até falar dos sentimentos negativos que a gente tem. Por exemplo, uma raiva que a gente tem de alguém, né, para que Deus possa tratar isso do nosso coração. Então orar é falar com o Pai. E quando a gente ora, a gente primeiro reconhece, uma igreja que ora, é uma igreja que reconhece a soberania de Deus, né, sabe que Deus é quem está no controle de todas as coisas. É uma igreja que busca a Deus em intimidade, em relacionamento, em santidade, né? Buscar a oração, a vida de oração, foi dito aqui nas quartas-feiras, né? Mas não só nas quartas-feiras, todos os dias, é buscar intimidade com o Pai, buscar relacionamento. Gosto às vezes de chegar em pessoas que são líderes da igreja e dizer, irmão, ora por mim, como se a oração do outro tivesse uma eficácia maior do que a oração minha, né? Ou a oração do pastor chega mais próximo de Deus do que a minha oração. Isso é uma falácia, né? Isso é uma mentira. Jesus, quando ele morre naquela cruz e ressuscita, ele nos permite ter agora livre acesso com o Pai. E todos nós temos a possibilidade de nutrirmos um relacionamento íntimo com o Pai e com Deus. Basta que a gente busque ao Pai e que busque a Deus. Quando a gente ora, a gente submete a nossa vida à vontade de Deus. Uma igreja que ora, a gente pode pensar a oração dentro da comunidade a partir de duas perspectivas. Primeiro, a partir da perspectiva pessoal e segundo, a partir da perspectiva comunitária. Então, a partir da perspectiva individual, eu pergunto, como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de conversar com o Pai? Quanto mais nós conversamos com alguém, mais nós conhecemos esse alguém, não é assim? Será que é possível conhecer alguém profundamente sem nunca conversar com essa pessoa? No máximo, né? Talvez você pode estoquear a vida de alguém, né? Mas você está estudando, está conhecendo. Mas quando você conversa com essa pessoa, você sabe mais sobre essa pessoa. O casal, às vezes, para se resolver, precisa conversar, né? A conversa leva o diálogo, aquele casal a chegar a uma compreensão. Então, algumas estratégias pessoais
para que a gente possa melhorar a nossa vida de oração. Primeiro, é bom a gente ter um tempo diário de oração. Às vezes a gente não vai ter horas para orar todos os dias, mas 5 minutos, 10 minutos a gente tem por dia para falar com o Pai. Não precisa ser um tempo específico, né? Mas até durante o próprio dia, enquanto a gente está fazendo alguma coisa, a gente pode conversar com Deus. A vida de oração, ela não precisa ser algo, estar no altar, escutando uma música, ajoelhado, nada disso. Falar com o Pai pode ser na hora que eu estou tomando banho, na hora que eu estou lavando a minha louça, né? Na hora que eu estou ajudando o esposo, a esposa, na hora que eu estou indo para o trabalho, dentro do meu carro, escutando uma música. Percebe que a oração, de forma pessoal, ela pode acontecer em vários momentos da vida. Use a Bíblia para orar, né? Quem já teve essa experiência de ler um texto bíblico e aquele texto falar com você e você orar ao Pai com um texto bíblico. Aqui a gente já fez algumas experiências nas quartas-feiras, né, de ler um salmo e orar a partir do que aquele salmo diz, né? Orar a Deus a partir do que o salmista diz. Escreva as suas orações. É uma forma de orar, né? É o que o salmista fez. Hoje a gente tem as orações escritas. Se o salmista ou os escritores de salmo, né, não tivessem escritos as suas orações, a gente não teria acesso a essas orações hoje. Então a importância da gente escrever aquilo que a gente está sentindo. É uma forma da gente colocar para fora, a gente colocar em palavras, né, o que está dentro do nosso coração. Faça uma lista pessoal, né, lista de oração, ou uma lista de coisas que você precisa interceder por alguém. E durante aquela semana, ore ao Pai, ore a Deus por essas pessoas, por esses pedidos, né? Porque às vezes a gente é muito esquecido. Quantas vezes alguém pede oração pra gente, e a gente diz assim, olha, eu vou orar por você. A gente esquece, né? Se a gente não coloca ali num caderninho de oração, ou não ora na hora, né? Às vezes a gente pode esquecer. Então é importante a gente ter um bloquinho de anotação por motivos de oração. Ore em família, ore com seu esposo, ore com seus filhos, né? São formas, estratégias de pessoalmente a gente fazer com que a nossa vida de oração cresça. Ou estratégias para a própria comunidade, né? E aí fica desafio para a gente enquanto comunidade, tá? Coisas que a gente não faz e que ainda pode fazer, ainda há tempo. Criar, quem sabe, cartões de oração, onde os irmãos possam colocar ali pedidos de oração e colocar em algum local, e a gente está orando semanalmente, às quartas-feiras, quem sabe, por esses pedidos de oração. Aqui atrás foi colocado um mural, né? Ali no bebedouro de água, e eu vi que alguém escreveu ali, né? Faça o seu motivo de oração, agradecimento, uma coisa assim, né? Como que é? O seu motivo de gratidão a Deus. É uma forma de oração. A gente coloca ali o nosso motivo de oração. Grupos de oração dentro da igreja, ministério de intercessão. Tem igrejas aí que tem ministério de intercessão, pessoas aí que se reúnem para estar orando pela igreja, orando pelo pastor, orando pelas famílias, orando pelo bairro, pela comunidade. Vigílias de oração. Eu estou aqui há 1 ano e 2 meses, né? Nenhuma vigília, né? A gente não fez nenhuma vigília. Então, o primeiro culpado sou eu, porque eu estou à frente da igreja, né? Mas também, como comunidade, a gente tem culpa disso, né? A gente não fez, não teve ainda uma vigília de oração, campanha de oração, né? Percebe que existem muitas estratégias para que a gente possa, como comunidade, crescer na vida de oração. Então, oração é um princípio importante para que a igreja cresça de forma saudável. Não é possível, não há como ter um crescimento saudável dentro da comunidade sem que a igreja tenha uma vida de oração. Porque a gente entende que quem produz o crescimento é Deus e não as nossas estratégias. O segundo elemento da igreja multiplicadora é uma evangelização discipuladora. E aqui a gente une 2 conceitos dentro do texto que devem andar de mãos dadas, que é a evangelização e o discipulado. E que são conceitos e elementos que não deveriam estar desassociados, mas que muitas vezes estão desassociados. Então, primeiro vamos compreender o que é evangelização, o que é discipulado e o que é uma evangelização discipuladora de acordo com a Bíblia e com o princípio de uma igreja multiplicadora que evangeliza de forma discipular.
Então a evangelização nada mais é do que anunciar o evangelho, proclamar o evangelho e tornar o evangelho o quê? Conhecido. Como diz lá em Romanos 10, 14 a 17, eu vou ler só o 14, como invocarão aqueles em que não creram? Como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então é preciso uma igreja que evangeliza para que a gente obedeça o ID de Deus, para que a gente faça discípulos. Fazer discípulos é anunciar as boas novas e proclamar as boas novas de Deus. Então o propósito da evangelização é justamente oferecer às pessoas a oportunidade válida de crer em Deus. Evangelizar nada mais é do que dar a oportunidade a alguém para que essa pessoa possa conhecer o Evangelho de Deus e crescer no Evangelho de Deus. Qual é a motivação da evangelização? Por que a gente evangeliza? A gente evangeliza, primeiro, para que o nome de Deus seja glorificado e para que o seu nome seja conhecido. Esse é o motivo, a razão que a gente evangeliza. Para que o nome de Deus seja glorificado e para que o nome dele seja conhecido. E a fonte da nossa evangelização? Quem que é? É a nossa retórica? Nossa eloquência? O quanto eu estudo? Não. Isso faz parte de um processo que a gente pode se preparar, né? Mas a fonte, o poder da evangelização está no próprio Espírito Santo, que desceu sobre a igreja lá em Atos 2, e é ele que inaugura a sua comunidade. Então uma evangelização ela só pode ser eficaz quando tem o poder do Espírito Santo. E uma comunidade ela tem o poder do Espírito Santo quando ela busca a Deus em oração, quando ela conhece a Deus em oração. Assim, uma possível definição de evangelização é a comunicação clara e fiel do Evangelho, visando, sob a dependência e o poder do Espírito Santo, levar pessoas ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus como Salvador e torná-las não apenas em pessoas convertidas, mas em discípulos. Porque a conversão nos torna automaticamente em discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. Não fazemos apenas convertidos por meio da proclamação, mas pessoas que são discípulas. E esse termo foi utilizado não apenas para falar dos 12 discípulos ou 12 apóstolos, mas de todo seguidor de Cristo Jesus. Ser discípulo, dizia um ditado judeu, é literalmente comer a poeira do seu mestre. O discípulo é aquele que come a poeira do seu mestre. Sabe, na praia, quando a gente anda na praia, tem as pegadas ali que a gente vai deixando na areia ao andar. O discípulo é aquele que olha atentamente as pegadas do seu mestre e procura imitar as pegadas de Cristo ou aquilo que Cristo tem, né? Ou que Cristo oferece para a gente. Diz lá em Atos 14, 21, que tendo anunciado o Evangelho, Paulo e Barnabé fizeram muitos discípulos. Não fizeram apenas convertidos, eles fizeram discípulos. Nós, como igrejas, fomos chamados para fazer discípulos. Quais são as dimensões do discipulado? O discipulado envolve não apenas o chamar para a fé. E aí que está o problema de uma evangelização sem discipulado, ou uma evangelização que não é discipuladora. Porque uma evangelização sem discipulado, ela pode apenas chamar as pessoas à fé. Sabe, às vezes aquela evangelização clássica que se fazia aí no público, né, nas praças, ia lá com um microfone, com uma caixa de som, né, se arrependa, conheça Jesus como Salvador da sua vida. Isso é evangelização sem discipulado. É você falar de Jesus, mas sem fazer com que essa pessoa de fato conheça a Jesus para que possa imitar Jesus. Até que pelo poder do Espírito Santo, Deus pode produzir muitos efeitos e fazer com que essa pessoa procure uma comunidade local e cresça na sua fé. Mas a evangelização sem discipulado faz com que uma pessoa se convença de algo, mas não saiba para onde tem que ir. Ela sabe que Jesus é o caminho, mas o que ela tem que fazer agora?
do que ela tem que se arrepender, do que ela tem que largar para trás, o que ela tem que imitar, o que ela tem que fazer para crescer na sua vida. Isso é evangelização sem discipulado. Então o discipulado faz com que a gente não apenas chame as pessoas à fé, mas que a gente agregue as pessoas às nossas comunidades e traga aperfeiçoamento para que essas pessoas a cada dia pareçam mais com Cristo. Então a primeira atitude de Jesus normalmente é chamar para que as pessoas o sigam. E a partir desse seguimento a Jesus, Jesus fazia com que essas pessoas se tornassem discípulos, observando o seu exemplo, observando quem ele era. A segunda dimensão é agregar as pessoas a uma comunidade local e então aperfeiçoar os discípulos. Como diz lá em Efésios 4, 12 a 13, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço e edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à plena unidade, o pleno conhecimento de Cristo Jesus, de uma pessoa madura. Então, qual é o propósito? É fazer discípulos. E fazer discípulos é sim anunciar e proclamar o Evangelho, mas fazer com que essa pessoa que conheceu o Evangelho cresça em maturidade e em conhecimento de quem Cristo Jesus é, a cada dia se parecendo mais com o Mestre. Discipular ou discípulos, então, geram discípulos. Discípulos geram discípulos. E discipulado nada mais é do que vida na vida. É uma pessoa que é discípula, andar com outro que é discípulo, fazer discípulo, e a partir da sua vida, fazer com que aquela pessoa compreenda quem Cristo é. Assim, o processo de fazer discípulos multiplicadores, por meio de um relacionamento intencional, é justamente fazer com que aquela pessoa siga o modelo de Cristo. Então a gente junta as duas palavras, evangelização e discipulado, e a gente forma uma evangelização discipuladora. E o que é uma evangelização discipuladora? É a comunicação do evangelho aliada a um relacionamento discipulador, com o objetivo de chamar pessoas, agregar pessoas e aperfeiçoar discípulos para que cresçam na maturidade em Cristo Jesus. E por isso a evangelização implica em criar relacionamentos profundos entre pessoas na comunidade. E os PGMs, os pequenos grupos multiplicadores, que a gente visa abrir a partir da próxima semana, tem essa finalidade também. Fazer com que os relacionamentos da comunidade local se aprofundem a cada dia mais. E de que pessoas sejam agregadas a esses pequenos grupos e ali de fato sejam discipuladas pelos líderes desses pequenos grupos. O que a gente está fazendo é justamente possibilitando que mais pessoas sejam cuidadas. Claro que o pastor ele tem um alcance de cuidar de algumas pessoas, mas é impossível que o pastor discipule, tenha vida na vida, discipulado de fato com 40, 50 pessoas. No máximo 4, 5 pessoas que vão andar mais próximas ali do seu líder, do seu pastor, para que de fato sejam discipuladas e cresçam. E por isso, a ideia dos pequenos grupos é que a gente esteja reunidos nas casas para que de fato ali a gente possa crescer na fé, orar a Deus, né, como a gente viu aqui, evangelizar trazendo as pessoas próximas da nossa casa, discipular as pessoas tendo vida na vida. Então, o segundo critério, o elemento de uma igreja multiplicadora é justamente uma evangelização discipuladora. Terceira, eu vou passar de uma forma mais rápida, mas é a plantação de igreja. Se discípulos formam discípulos, igrejas devem plantar novas igrejas. Eu não sei aqui porque eu estou aqui há 1 ano, né? A igreja aqui é de 96, certo? 96. Já temos aí 28 anos quase, já tem, né? 28 anos de comunidade. Quantas igrejas a gente já formou? Eu não sei. A gente já formou alguma igreja? Percebe que isso pode ser um problema, não é? Se a gente é igreja, a gente não pode olhar apenas para a igreja local.
Se a gente precisa fazer discípulos, o fazer discípulos não se limita à igreja local. Fazer discípulos se limita justamente àquilo que a Bíblia diz. Começa lá em Jerusalém, mas cresce em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, igreja precisa plantar novas igrejas. A gente não precisa ter medo de pessoas sair da nossa comunidade para abrir uma outra igreja. Claro, se não for divisão, né? Se for divisão aí é um pouco mais problemática, né? Mas se for multiplicação e não divisão, a gente de fato está agregando ao reino de Deus, fazendo com que o evangelho seja conhecido em mais lugares, em outros lugares. Então, se o objetivo da igreja é expandir o reino de Deus, a gente só pode expandir o reino de Deus quando a gente expande o reino de Deus nas nossas casas, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, ou quem sabe até no próprio país. Richard Hibbert, né, um dos escritores aqui que participou do livro, né, diz que o plantio de igreja é uma peça fundamental para a missão de Deus, para a Missio Dei. Sem o plantio de novas igrejas, o propósito de Deus não pode ser realizado na terra. A transformação da sociedade na direção de Deus ocorre por meio da agência que Deus instituiu, que é a igreja. E assim, comunidades locais de convertidos são a maior expressão da presença transformadora de Deus naquele lugar. A gente, como igreja, precisa plantar novas igrejas. Justamente porque plantar igreja é investir em pessoas, é fazer discípulos, é agregar mais gente. Sabe, a gente tem aqui o Fábio, que agora é seminarista, né? O Ian vai começar agora em julho também o seminário, né? São pessoas aí que se sentem chamadas para o ministério pastoral. Talvez tenha mais pessoas aí que se sentem chamadas, sabe? O propósito não deve ser apenas agregar essas pessoas e dizer, olha, fica aqui dentro, a gente precisa de mais pastores aqui dentro. Eu acho que a gente, como comunidade, precisa sim chamar, agregar, aperfeiçoar para que o evangelho cresça, se expanda em mais lugares. Deve ser motivo de alegria quando essas pessoas estiverem pastoreando outras comunidades, pastoreando gente, cuidando de gente. Os PGM são isso, a gente cuida de pessoas. Percebe então que o processo intencional tem a ver com estabelecer comunidade que seja local e autônoma. E é impossível fazer discípulos sem igreja local. Essa ideia de desigrejado, de viver a fé a partir de uma fé individualista, isso não existe. Na Bíblia a igreja é coletivo, é povo de Deus, é assembleia, é gente com gente. Sabe, isso é ser igreja. E Deus escolheu, aí você fala assim, olha, mas a igreja pode ser falha. De fato, pessoas são falhas. Mas pensa o seguinte, o projeto de Deus incluiu chamar a igreja. E se o projeto de Deus é a igreja, eu só posso crer que é o melhor projeto que existe, apesar das falhas humanas. E por isso, como comunidade, a gente precisa engajar nas nossas comunidades locais, com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos recursos. Isso é engajar não apenas com o pastor, mas é engajar com o projeto que Deus tem para o bairro, para a cidade, para a comunidade. Criar nova comunidade envolve isso. Orar, escolher um público-alvo, assimilar a cultura. Sabe, para se criar e fazer novos discípulos, a gente precisa orar para que Deus envie os seus trabalhadores. Diz lá em Mateus 9:37, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores ou ceifeiros. Se discípulo gera discípulo, igreja precisa gerar novas igrejas. O quarto princípio da igreja multiplicadora é a formação de líderes. Diz lá Lucas 2:52, o aperfeiçoamento, né? Jesus crescia. Olha, o próprio Deus crescia. Interessante isso, né? Jesus, como homem, crescia em graça, conhecimento e estatura diante de Deus e dos homens. Deus concede dons a pessoas e pessoas com dons à igreja. E assim, formar líder é desenvolver esses dons para que a igreja seja edificada e que o nome de Deus seja
glorificado. Cada um de nós tem dons que foram dados por Deus. Muitos desses dons estão inertes, guardados, até escondidos. A gente, como comunidade, precisa perceber, né, esses dons que a gente tem na nossa comunidade, investir nesses dons, aperfeiçoar as pessoas, para que como corpo a gente cresça de uma forma conjunta, né, todas as engrenagens crescendo de forma conjunta. Para sermos líderes, precisamos primeiro seguir a Jesus e deixarmos ser liderado por Jesus. E antes até de sermos líderes, nós precisamos aprender que somos servos. Se não colocamos os nossos dons, os nossos recursos e a nossa vida diante da igreja, diante de Deus, isso quer dizer que de fato a gente não compreendeu o que é participar de uma comunidade. Participar de uma comunidade não é vir aos domingos ouvir uma palavra. Deus nos chama para um projeto, e o projeto é o projeto do reino de Deus. Ser discípulo vai além de apenas escutar uma palavra no domingo. É oferecer toda a nossa vida para seguir a Jesus. E se a gente oferece toda a nossa vida, os nossos recursos estão disponíveis a Jesus. Os nossos dons estão disponíveis a Jesus. Os nossos sentimentos estão disponíveis a Jesus. Se eles são nossos apenas, eles não são totalmente de Deus. Mas quando eles são de Deus, a gente compreende o que é de fato ser discípulo de Jesus. Líder é aquele que, todos nós somos chamados para que a gente possa olhar para Cristo como nosso modelo de liderança e o nosso exemplo. E crescer como Cristo crescia, em palavra, em oração e amor ao próximo. Precisamos tornar pessoas lideradas para pessoas que sejam líderes. Lembra aquele ciclo? Chamado, agregado e aperfeiçoado. E aquele que agora é aperfeiçoado, o que ele vai fazer? Ele vai chamar, vai agregar e vai aperfeiçoar outras pessoas. E aí a gente cria uma rede de discipulados, né, de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas por outras pessoas. E isso a gente continua com Deus atuando na comunidade, pessoas cuidando de pessoas. Nós temos o exemplo de Paulo e Timóteo. Paulo diz lá em 1 Timóteo 1:2, Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, né? 2 Timóteo 2:1, quanto a você, meu filho Timóteo, se fortifique na graça de Deus. 2 Timóteo 2:2, Paulo dizendo para Timóteo, o que você ouviu na minha presença de muitas testemunhas, testemunhe isso, ou transmita isso a outras pessoas que sejam fiéis, idôneas e que sejam capazes de instruir outras pessoas. Então isso tem a ver com formar líder. Eu chamar pessoas, agregar pessoas e discipular. Formar líder envolve 4 passos, do liderado ao líder. Primeiro é o passo da dependência. O passo da dependência é quando o líder faz e o liderado apenas observa. Então, supondo eu estou treinando aqui o irmão Ian, né? Então se eu sei que ele ainda precisa crescer e ele ainda não tem a estatura de um líder, então aqui tem o primeiro passo, o passo da dependência. Eu faço e o Ian observa aquilo que é feito. O segundo passo é o passo do apoio, quando eu faço e o liderado me ajuda naquilo que eu faço. Eu faço e o liderado ajuda. O terceiro passo é o passo da autonomia. O liderado faz e eu apenas observo aquilo que ele faz. E o quarto passo é o passo da autonomia, quando o liderado faz e eu me coloco à disposição para aquilo que ele está fazendo, mas sem necessariamente ficar observando o que o outro faz. Então percebe que a gente, nosso foco do aperfeiçoamento é tornar pessoas que são lideradas ou tornar pessoas que são convertidas em pessoas que são discípulas, que são aperfeiçoadas conforme a imagem de Cristo Jesus. E para isso a gente precisa investir em pessoas, investir em gente. Investir custa tempo,
custa relacionamento. Custa, às vezes, a gente... um horário que a gente não deseja que a pessoa ligue pra gente, a pessoa ligar pra gente. Naquele horário, a gente se dispor de ir lá, conversar com essa pessoa, orar com essa pessoa. Sabe, isso é discipular, isso não é a função apenas do pastor. Isso é a função da igreja. Isso é função nossa. Jesus não chamou o pastor para ser discípulo. Jesus chamou todos para ser discípulo. E discípulo forma discípulo. Gente gera gente. Um líder não se nasce, um líder se faz. E aí, de novo, o PGM vai nos ajudar, né? E a gente tem outras formas. Uma vez por mês, a gente está tendo aqui instrução com os líderes da igreja. Acontece de forma, aqui durante o momento da EBS, né? A gente tem uma instrução com os líderes. A gente está capacitando pessoas para serem líderes. Durante as 8 últimas semanas, a gente se reuniu com os líderes de PGM para poder estar capacitando e instruindo líderes. A gente tem pessoas aqui na nossa comunidade que estão fazendo seminário. A gente tem gente aqui na nossa comunidade que está assistindo aula de teologia nas segundas-feiras, né, para poder crescer também no conhecimento e se tornar ainda mais apta e capaz de servir o reino de Deus. Percebe que o líder não apenas nasce, ele precisa se construir líder. E para isso a gente precisa desenvolver e aperfeiçoar pessoas. Daqui a pouco os PGMs vão ser também um local onde a gente vai formar outros líderes. O líder vai observar pessoas ali que caminham com ele e vai investir nessas pessoas para que elas cresçam na maturidade da fé. E o último passo de uma igreja multiplicadora é o passo ou elemento da compaixão e da graça. A igreja do primeiro século era uma igreja relevante, porque era uma igreja que, por meio das suas ações, mostrava compaixão e graça para outras pessoas. A gente encontra isso lá em Atos, capítulo 2, verso 42 a 47. Depois, né, como a gente está instruindo os irmãos aqui sobre a igreja multiplicadora, vou pegar o arquivo da pregação e vou colocar lá no grupo da igreja, né? Então tem lá toda a pregação escrita, aquilo que a gente está conversando, para que os irmãos possam ler, né, e possam depois, com mais tempo, ler os textos bíblicos e meditar naquilo que está sendo falado. Atos 2, 42 a 47 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e das orações. E cada alma havia temor e fazia muitos prodígios e sinais por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam o quê? Juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam seus bens, suas propriedades, distribuíam a todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes, no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. O amor e a comunhão eram notórios na vida daqueles da primeira comunidade do primeiro século, entre os irmãos, e também deles para aqueles que estavam para fora. Uma igreja não pode estar tão voltada para si mesmo que se torna indiferente para aqueles que estão à sua volta e que não produza nenhum impacto ou nenhuma influência na sua comunidade. Uma igreja que é relevante, uma igreja que participa, né? Que produz comunhão e produz compaixão e que produz graça, é uma igreja que tem sensibilidade às necessidades da comunidade e que graciosamente coloca o seu serviço na igreja para atender e fazer com que essa igreja se torne relevante, resultando assim na multiplicação de discípulos para a glória de Deus. E para isso, a comunidade precisa se interessar pela comunidade. Uma igreja que não se interessa pelo seu bairro é uma igreja que não compreendeu ainda o princípio da compaixão e da graça. Não compreendeu que a igreja é a agência de Deus transformadora. O id não é um vinde. O id é a ação de para dentro para fora.
Ou seja, a igreja se reúne para dentro para a edificação daqueles que estão aqui, mas ela vai para fora buscando fazer novos discípulos. E a gente só faz isso quando a gente se interessa pela nossa comunidade. Conhecer a comunidade é abrir o caminho para ser aceito por essa comunidade. Criar situações e condições para que a comunidade ganhe a empatia, a simpatia do seu bairro. É tornar a comunidade não um estranho, mas alguém que é conhecido pelo seu bairro. A igreja não está no bairro apenas para cuidar dos seus fiéis. Ela está ali para trabalhar para o reino de Deus e propagar o reino de Deus a outras pessoas e fazer com que pessoas se tornem discípulas de Cristo. E por isso, uma igreja que se interessa pelo seu bairro é uma igreja que ora pelo seu bairro. É uma igreja que intercede pelo seu bairro. É uma igreja que olha as mazelas, os problemas do seu bairro e ela se coloca na brecha, ela ora, ela se coloca as situações diante de Deus. É uma igreja que exerce a compaixão, que se envolve com a comunidade. E envolver-se, e aqui para mim é algo que hoje eu tenho dificuldade de envolver com o bairro, justamente porque eu moro na outra ponta, né? Eu moro lá do lado da base aérea, né? Então são 20 quilômetros até chegar aqui, né? Então eu tenho essa dificuldade hoje de ter um envolvimento com a comunidade. Mas vocês moram aqui na comunidade. A maioria de vocês moram aqui no bairro. Qual é o... E eu não sou igreja sozinho. A gente é igreja como conjunto. Então eu preciso me envolver mais com o bairro? Preciso. Mas a igreja também precisa. Um exemplo que a gente tem aqui de envolvimento é o Josias. Josias é alguém que se envolve com o bairro, né, por meio da associação, né, por meio de tantos projetos que são desenvolvidos aqui no bairro. O Fábio tem se desenvolvido, tem também aqui, não só com o bairro, né, mas por meio do projeto também. Outras pessoas também se envolvem aqui com a comunidade. Então a gente precisa, como comunidade, ter presença, ter engajamento no seu bairro, olhar as oportunidades que Deus dá, cooperar com aquilo que Deus dá. Então, quais são os projetos que a gente precisa como comunidade para mostrar a compaixão e a graça? Como diz lá em Mateus 5,16, para que brilhe a luz de vocês diante de outras pessoas e eles vejam a glória do Pai. E aqui a gente poderia pensar em muitos projetos, em muitas áreas, né? Na área da educação, né? Se a igreja coloca os dons a serviço de Deus, a gente tem pessoas aqui que podem fazer projetos educativos, né? Para crianças, para adolescentes, numa área específica de tecnologia, de linguagem, de línguas. É uma forma de investir na vida de outras pessoas. Na saúde, né, na área do esporte, da profissionalização, da assistência social, dependência química. São tantas áreas que a igreja pode ser atuante. E a gente precisa, então, ter um interesse pelo bairro, conhecer o bairro. Porque senão a gente daqui a pouco oferece algo que ninguém quer. Que o bairro não precisa. Então uma igreja multiplicadora, ela tem interesse pelo seu bairro, coloca à disposição da igreja, de Deus, os seus projetos, os seus dons, para que o reino de Deus se expanda e a gente faça mais discípulos. E eu finalizo, então, dizendo, a igreja multiplicadora precisa ser contagiante, conhecida e respeitada na comunidade onde ela está inserida. Contagiante, conhecida e respeitada na comunidade ou no bairro onde ela está inserida. Então, 5 princípios que a gente aprende aqui de uma igreja multiplicadora, né? E são princípios para a gente, né? Para que uma igreja cresça de forma saudável, a igreja precisa de muita oração, a gente precisa ter uma evangelização que seja discipuladora, a gente precisa plantar novas igrejas, desenvolver e aperfeiçoar líderes e desenvolver ações de compaixão e de graça para o nosso bairro. Está começando essa série de mensagens sobre a igreja multiplicadora. A gente vai ter mais 4 mensagens, né? E espero que os irmãos possam, nas próximas semanas também, virem para realmente comprar essa visão. Isso não é uma visão apenas da igreja local. Isso é uma visão que Deus tem para a nossa
comunidade, como ser uma comunidade bíblica, como ser uma comunidade que cresce de forma saudável. Quero orar. E nesse momento, não quero orar individualmente, né? Eu quero orar pela nossa igreja. Eu quero orar por vocês, né? Mas pelo coletivo, para que a gente, como comunidade, compreenda isso que Deus tem apresentado para a gente aqui. Pai, eu quero colocar Jesus diante do Senhor, Pai, a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos. O Senhor tem nos conduzido, nos levado a compreender essa visão de uma igreja multiplicadora, uma igreja que ora mais, uma igreja que evangeliza, que discipula, uma igreja que forma líderes, que planta igrejas, uma igreja, ó Deus Pai, que é relevante por meio da compaixão e da graça no seu bairro, Jesus. São tantos os déficits, ó Deus, tantas faltas que a gente pode ter como comunidade, Jesus. Jesus, que como a gente ouviu nas últimas semanas, ouça, ó igreja, aquilo que o Espírito diz à comunidade, que a gente possa ouvir aquilo que o teu Espírito quer dizer para a gente. E ouvindo, Jesus, a gente não apenas se convença, mas a gente de fato mude as nossas ações para que a gente se engaje no teu projeto, naquilo que o Senhor tem para a gente. Pai, faça com que nós sejamos discípulos, pessoas engajadas, pessoas, ó Deus Pai, que querem seguir as tuas pegadas, pessoas que querem crescer a cada dia no conhecimento e na graça de Cristo Jesus, que quer se parecer mais com Cristo Jesus por meio do serviço, por meio da vida. Deus, a gente coloca a nossa vida diante do Senhor. Nos ajuda a sermos discípulos. Nos ajuda a fazermos discípulos por meio da obediência à grande comissão. Essa a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã. Novamente, aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos. Essa casa também é de vocês. Sempre que quiserem, estamos de portas abertas. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela, a palavra que foi plantada em nós, produza frutos, cresça, multiplique e faça com que gere muitos frutos. Essa é a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito de Deus esteja conosco hoje e para todos sempre. Deus abençoe, tenha uma excelente